Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de direitos difusos. Hoje a gente vem com um tema muito legal para fechar aí o nosso conteúdo programático do semestre, que é o papel do Ministério Público em defesa dos interesses coletivos, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, né, dos direitos difusos. Mas antes de nós começarmos, eu queria comentar com vocês que nas 2 semanas que vem, né, nós faremos aí uma avaliação correspondente à nota da prova, valendo 10 pontos. Então, embora a gente não tenha aula na segunda-feira, que a nossa aula é só na quarta e na sexta, na segunda eu vou mandar pelo WhatsApp já qual é o trabalho. Porque na quarta e na sexta eu vou ficar de plantão para tirar qualquer dúvida aí na confecção dessa atividade ou qualquer dúvida que vocês tiverem em relação até o próprio conteúdo que foi ministrado, tá? Então, o trabalho vocês vão ter 2 semanas, podem ficar tranquilos, porque eu sei que vocês têm muitas atividades para fazer, mas é um trabalho muito bacana, que vocês vão gostar de realizar. E então, segundo, eu venho trazendo aí essas informações, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho da parte histórica, só para vocês entenderem, né? Que até em busca aí de uma definição de termos para explicar, né, o que é o Ministério Público, a palavra ela é proveniente do latim, que quer dizer manus, né? Significando mão, trazendo aí em seu bojo, né, a ideia de ministrar, de administrar. Então, em seus primórdios, era o órgão, né, considerado a mão do rei, né, passando aí a designar ao longo da história os agentes atuantes em prol dos interesses da coroa, né, em oposição até aos advogados privados. Então, remontando aí aos tempos em que o Ministério Público ele se tornou mais presente, né, na homologação aí dos provimentos legislativos, lá do século XVIII, né, que era a época aí das ordenanças, então encontra-se a denominação de origem francesa, tão utilizada, né, no contexto jurídico para se referir ao órgão ministerial, que é parquet, né, parquet, traduzida aí por assoalho. Né? O termo ele é usado tendo em vista que os agentes do rei eles assentavam-se, né, no assoalho da sala da audiência para não serem confundidos com a magistratura que ficava de pé. Tá? O eminente doutrinador Dirley da Cunha Júnior, né, ele explana aí com excelência sobre o Ministério Público pré-Constituição de 88, porque toda essa parte histórica, né, ela tem que ser muito cuidadosa, né, esse autor ele acaba trazendo, né, na sua obra como que se deu aí a evolução do Ministério Público. Então, ele expõe que na Constituição de 1824 não havia uma referência específica ao parquet, mas já existia um procurador da coroa, né, que tinha o dever aí de realizar acusações que estivessem aí fora da competência da Câmara dos Deputados. E não havia necessidade relevante na função ministerial, né? Uma vez que a denúncia também podia ser oferecida por qualquer um do povo. Então, já no período da escravidão, com a importância elevada da lei de 1871, que foi a lei do ventre livre, né? Os promotores receberam aí o encargo de proteger os filhos dos libertos e cuidar do seu registro. Então, os avanços significativos, porém, ocorreram no período republicano, né? Ainda que durante a monarquia pode-se reconhecer aí algumas inovações legislativas que forneceram ao Ministério Público um perfil institucional.
tá? Então, moçada, a Constituição Republicana de 1891, ela associou o Ministério Público ao Poder Judiciário, determinando aí as formas de escolha e atuação de seus membros, né? Mas foi o artigo 158 do Decreto de 1911 que consolidou uma importante preceito acerca do parquê, né? O Ministério Público, perante as autoridades constituídas, é o advogado da lei e o fiscal de sua execução, e o promotor da ação pública contra todas as violações aí do direito. E nesse período já é visível, né, a aproximação da instituição com os rumos atuais. Então, já sob a égide, né, da Constituição de 1934, o órgão ele foi individualizado, sendo associado ao Poder Executivo como órgão de cooperação das atividades do governo. E foi, entretanto, com a Constituição de 1946 que o parquê ele ganhou um nome específico e foi separado aí dos demais poderes, como a previsão de estabilidade, de inamovibilidade, né, e ingresso na carreira por meio de concurso público. Então, o retorno ao Poder Judiciário ocorreu com a Carta de 1967 e, contudo, a Emenda Constitucional de 69 e a Emenda Constitucional de 77, novamente, né, introduziram o Ministério Público ao bojo do Poder Executivo. Então, antes mesmo da promulgação da Constituição de 88, com a Lei Complementar 40 de 1981, avanços como a consideração do órgão aí como um permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, a fixação dos princípios de indivisibilidade, unidade e autonomia funcional, autonomia administrativa e financeira, ganharam aí os contornos, né, do que constaria no texto constitucional alguns anos depois, tá? Então, a Constituição vigente, ela trata, né, do Ministério Público em posição distinta da estrutura dos demais poderes da República, um capítulo especial, ampliando aí as suas funções e concedendo, né, uma total autonomia e independência. E nesse sentido, explica-se, né, que constitucionalmente o Ministério Público ele abrange o Ministério Público da União, nos quais se encontram o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? E também abrange os Ministérios Públicos dos Estados. Tá? O parquê, moçada, administrativamente, ele possui uma estrutura de instituição estatal, mas sob a perspectiva funcional, né? Não obstante aí a discussão doutrinária sobre essa questão tem a sua natureza institucional explicada de forma mais suficiente, né? Considerando-se o seu deslocamento da sociedade política como um órgão repressivo do Estado para a sociedade civil como um legítimo e autêntico defensor da sociedade. Então, a primeira razão dessa afirmativa está, né, em ser o Ministério Público um órgão que assumiu um compromisso com a sociedade ao longo da história. Em segundo lugar, há a razão política que se deu por conta do seu papel de defensor da democracia e das instituições democráticas. E, em último lugar, encontra-se, né, a razão jurídica aí com a concessão de gestão independente, tanto administrativa quanto orçamentária e funcional, pela Constituição de 88, com algumas atribuições diversas, né, em prol da defesa dos interesses fundamentais da sociedade. Tá? Então, no afã aí de se compreender, né, o alargamento, o Ministério Público como um curador dos direitos fundamentais
Mister se faz também entendê-lo sobre uma perspectiva não apenas de custos legis, mas também de custos societatis, tá? Então, na defesa dos interesses primaciais da sociedade, o Ministério Público ele deixou de ser o simples guardião da lei, custos legis, e ele assume agora, por razões já expostas aqui, né, o papel de guardião da sociedade, que é custos societatis, né, e fundamentalmente o papel de guardião do próprio direito, que é o custos iuris. Tá? Então, como custos societatis, né, figura o Ministério Público aí no importante papel de defender os direitos fundamentais da sociedade, rompendo, conforme, né, defende aí alguns autores, com o positivismo do direito liberal, que desde o século passado sustentou, nos termos da lei, as bases oligárquicas, né, do poder social, econômico e político no país. Então, moçada, o novo perfil constitucional, ele é o responsável maior por tornar o órgão hegemônico, né, na defesa dos direitos fundamentais, dos direitos difusos, dos direitos humanos, pois reza, né, a Constituição de 88, lá no seu artigo 127, que a instituição ela é defensora da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses sociais. Logo, né, tanto no campo jurisdicional quanto no extrajudicial, a presença, né, da atuação ministerial ela é intensa. E no campo jurisdicional, especificamente, né, tem se tornado aí cada vez mais ampla a defesa de interesses de direitos fundamentais, de direitos massificados, né, suplantado aí a de qualquer outro, suplantando, né, a de qualquer outro legitimado ativo aí para os mesmos fins. Então, esta ampliação, né, de atuação é uma consequência do papel destinado ao parquet, né, no neoconstitucionalismo, que pautou o direito constitucional no princípio da dignidade da pessoa humana, enfatizando aí o fim dos regimes totalitários que, né, no momento da pós-Segunda Guerra Mundial, permaneciam aí em muitos estados e eram os responsáveis por violações dos direitos fundamentais. Então, o novo constitucionalismo ele apregoava, né, e fazia valer, né, constituições com caráter democrático, tá? Com ênfase nos direitos humanos. Então, para tanto, moçada, precisava aí criar mecanismos, né, que fossem fortes e independentes o suficiente para efetivar aí os valores constitucionais emergentes, né, e proteger os direitos fundamentais de forma individual e coletiva, tá? Então, o Ministério Público, ele é um destes mecanismos, né? Uma ferramenta que se tornou aí essencial na implantação e na garantia do Estado de Direito democrático, ou no Estado democrático de direito. Tá? Então, assim sendo, a nossa Constituição ela concedeu ao Ministério Público as condições necessárias para melhor, né, realizar as suas funções sociais, a saber quais são seus princípios e garantias e prerrogativas constitucionais. E dessa forma, moçada, os membros do Ministério Público, eles poderão desempenhar aí as suas atribuições, né, desvinculadas aí dos demais poderes e comprometidos com uma Constituição pautada aí numa carga ética principiológica, tá? E nesse sentido, qualquer interpretação direcionada, né, à instituição deverá ser à luz do neoconstitucionalismo. Caso contrário, estará sucumbindo não apenas o Ministério Público, mas principalmente os institutos
pelos quais o Ministério Público tem atribuição aí de zelar. Assim, então, estabeleceu a Constituição de 88 ser o Ministério Público o guardião da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos fundamentais. E foi dada à instituição o status de cláusula pétrea, porque exatamente, né, por ele ser o guardião dos direitos fundamentais, né? Da Carta, né, da Constituição de 88, que é responsável aí direto, né, em fazer a vontade do poder constituinte originário de perpetuar-se e fazer também materializarem-se, né, os valores fundamentais estabelecidos. E já na proteção dos direitos que supracitados, né, os fundamentais, difusos, humanos, né, o órgão ministerial ele é legítimo na proposição de ação civil pública, nos termos do artigo 127 e do artigo 129, inciso 3 da Constituição de 88, em defesa de interesses coletivos. Tal âmbito de atuação ganhou uma ampliação, né? Pois já estava presente na esfera civil, né? Por força até da Lei de Ação de Civil Pública, que é a Lei 7.347 de 85. Bom, instituir o inquérito civil e a ação civil pública, concedendo, né, a titularidade de ambos ao Ministério Público, a lei de ação da ação civil pública, né, ela tornou-se um marco para uma nova forma de atuação institucional. Então, tornando, né, o órgão um agente transformador aí da realidade social. Os membros do parquê, munidos de poder suficientes, eles puderam então se utilizar de diversas ferramentas aí para suprimir lesões aos direitos fundamentais, investigar, realizar termos de ajustamento de condutas, tá? Então, na seara aí do alargamento do rol de atribuições do Ministério Público como um curador dos direitos fundamentais, dos direitos difusos, dos direitos humanos, instituiu-se o Código de Defesa do Consumidor pela Lei 8.078 de 90, né? E em conjunto com a Lei de Ação da Ação Civil Pública e a Lei da Ação Popular, formou-se aí um arcabouço protetivo substancial, né, na busca aí de cobrir todas as possibilidades de proteção aos interesses transindividuais. Então, em complemento, pode ainda o parquê, né, expandir mais algumas outras tarefas, como expedir recomendações administrativas ou notificações recomendatórias, antes mesmo de judicializar qualquer demanda, tá? Então, pode tal documento ser um efetivo colaborador no sentido aí de resolver as questões, orientando, né, e alertando o poder público para que se atente aí e adote providência em determinado sentido. Então, moçada, o promotor de justiça ele deve deixar de lado a sua atuação como um despachante processual e voltar os olhos para o cumprimento da missão que a sociedade dele exige, né? Explicando aí que isso deve ser feito sendo priorizada a atividade extrajudicial em defesa dos direitos que deve, por força de norma constitucional, proteger, tá? Então, nesse sentido, em uma perspectiva inovadora, né, dentro já do novo perfil constitucional do parquê, a existência de dois modelos de Ministério Público, que é o demandista e o resolutivo, né? Então, os autores esclarecem, né, que o Ministério Público demandista é aquele atuante como agente processual e o resolutivo é o que atua no plano extrajurisdicional
pacificando aí a conflituosidade social. Tá? O resolutivo ele é imprescindível, né, que se efetive, levando-se às últimas consequências o princípio da autonomia funcional, com a atuação aí efetiva na tutela dos interesses ou direitos chamados de direitos massificados. Então, alguns autores ressaltam, né, que o Ministério Público ele tem o seu alcance aí, instrumentos dos quais ele deve ter plena consciência para utilização eficiente, como o inquérito civil, o termo de ajustamento de conduta, as recomendações, as audiências públicas, né? E justifica que o modelo resolutivo ele precisa ser enfatizado para sanar algumas problemáticas. Bom, a transferência para o Poder Judiciário por intermédio das ações coletivas previstas, né, da solução de conflitos coletivos, não tem sido tão eficaz conforme alguns autores assim pensam, né? Pois em muitos casos o Poder Judiciário ele não tem atuado aí na forma e no rigor esperados pela sociedade. Então, muitas vezes os juízes eles extinguem os processos coletivos aí sem o necessário e imprescindível enfrentamento do mérito, né? E essa situação ela tem mudado, mas de forma muito lenta, né? E não retilínea, tá? Então não se nega aqui a importância do poder judiciário no Estado democrático de direito. Ao contrário, né? A que se constata, né? E deve ser ressaltado é o seu despreparo para apreciação de algumas questões sociais fundamentais. Então, um judiciário preparado e consciente do seu papel é das instâncias mais legítimas democráticas para conferir aí uma proteção efetiva aos direitos e interesses primaciais da sociedade. Moçada, a visão de um Ministério Público resolutivo, ao invés do demandista, né, é preferida também por outros autores que entendem, né, não usar o termo, ainda que necessário, né? Então eles dizem que não se pode, não se deve, né, resumir e simplificar as atribuições do Ministério Público apenas e tão somente ao processo penal e ao seu papel de acusador público, né? Assume o autor e alguns outros doutrinadores que o parquet ele é extremamente atuante, zeloso, guardião dos direitos humanos, né? Agindo com rigor aí no combate aos crimes de grupos de extermínio, de delitos contra líderes sindicais, né? Ou de movimentos ambientais, defensor das crianças e dos adolescentes, das mulheres, dos idosos, das pessoas com deficiência e tantos outros aí ditos, né, vulneráveis, tá? Contudo, moçada, alguns autores ressaltam, né, que houve aí um período no qual a falta da independência no tempo, né, em que era possível ao chefe do Poder Executivo nomear e demitir o procurador-geral a qualquer tempo, né? Então, principalmente no período do regime militar, quando até o habeas corpus quedou-se, né, restringindo, o Ministério Público ele permanecia silencioso, refém do poder político. Então, os advogados eles defendiam os direitos humanos contra exatamente o Ministério Público que acusava, né, e perseguia aí por crimes supostamente de natureza política. Então, tornou-se, com o advento da Constituição de 88, o órgão ministerial o que se pode chamar de o defensor do povo, né? Em paralelo aí com a figura encontrada em diversos países, como a Espanha, Argentina, Bolívia, Equador,
né, Colômbia, Paraguai, Peru, né, não obstante aí a presença também da Defensoria Pública, tá? Então, o que ocorre é que a Constituição de 88, ela delegou funções, né, ao Ministério Público que o colocam como um agente munido de poderes diversos na defesa das garantias fundamentais, dos direitos humanos e dos direitos difusos, tá? Bom, alguns autores explicam, né, o papel do parquet na proteção dos direitos humanos, agora sob uma ótica do processo final. No Brasil, quem detém a pretensão acusatória, né, em juízo é o Ministério Público, salvo aí nos casos, né, de ação penal de iniciativa privada. Então, observa-se, no entanto, haver dois momentos, né, nos quais o indivíduo permanece sob o crivo do Estado, durante a investigação criminal e a partir do início da ação penal, como investigado ou como acusado aí pela prática de determinado crime. Então, em ambos os momentos, importa frisar que deve-se então exigir do próprio Estado cuidado, né, para que direitos e garantias fundamentais do homem não sejam sonegados, né? Espera-se que essa vigilância seja feita pelo Ministério Público nos termos impostos pela Constituição de 88 e quanto a isso não há nenhuma dúvida, né? É, Bom, então, moçada, alguns autores também pontuam, né, de maneira muito excelente, com excelência, né, que a função essencial da justiça mais difícil é a do Ministério Público, com o alargamento aí da esfera de competência a ele conferido. Né? Então, ao ser aí o sustentáculo, né, da acusação, pretender-se-ia que se colocasse tão parcial quanto um advogado, por outro lado, como fiscal inflexível da lei, tão imparcial quanto um juiz. Então, expressa aí, né, tal dilema com maestria alguns autores quando dizem advogado sem paixão, juiz sem imparcialidade. Tal é o absurdo psicológico no qual o Ministério Público, se não adquirir o sentido do equilíbrio, se arrisca, momento a momento, a perder, por amor à sinceridade, a generosa combatividade do defensor ou por amor da polêmica, a objetividade sem paixão do magistrado. Então fica aqui, né, que em qualquer papel, no entanto, figura aí o Ministério Público como fiel curador dos direitos fundamentais, ampliando aí o seu rol de atribuições em sua ainda presente evolução histórica. Bom, moçada, e a gente fica aqui, né, com a aula de hoje. É uma aula que fecha todo o nosso conteúdo, né, de todos os direitos difusos, de todos os direitos das minorias, das pessoas que são consideradas vulneráveis, dos direitos fundamentais e humanos. E eu quero me despedir hoje, né? Claro, nós ainda vamos nos encontrar mais, mas por meio desse vídeo agradecendo muito, né, a compreensão de vocês, o carinho de vocês, o cuidado de vocês conosco, comigo em especial, né, também que vos fala aqui agora, por todo esse aprendizado, né, que se construiu aí durante essa quarentena, esses momentos que são atípicos, né, que nós também não esperávamos. Vocês foram maravilhosos, foi por causa de vocês que nós, com muito amor, viemos aqui e nos dedicamos, né, o máximo que podíamos ir além, tá? Então, eu deixo aqui meu agradecimento, minha gratidão. Se Deus quiser, né, no semestre que vem nós estaremos juntos de forma presencial, nos abraçando, com, se Deus quiser, uma disciplina
para eu me oportunizar ainda conviver com vocês, que eu sinto muita saudade, eu tenho muito orgulho de ser professora de vocês, eu tenho muito orgulho de vocês, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Factos, que é uma família maravilhosa. Então é só gratidão, tá, moçada? Então eu deixo aqui o meu beijo, meu abraço, tô de plantão, me contem comigo assim, sempre que precisarem, tá? Até breve.